Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Conectarium, seja de volta a primeira vez. Meu nome é Denise Pereira de Carvalho. Hoje, para a gente falar sobre a lua nova de Virgem, que acontece dia 14/9 a 21 graus de Virgem. Você sabe que a lua nova é aquele período do mês que as coisas andam, caminham, a semente do novo, Sol e Lua juntinhos, a cada mês, no signo seguinte. Agora é a vez do Virgem. Vamos falar um pouquinho, então, de datas desse ciclo. Nós temos a lua nova, então, dia 14, 22 horas e 39 minutos, a 21 de Virgem. Sempre legal saber no seu mapa onde começa, onde cai a lua nova, que planetas que aciona, por qual aspecto, que área de experiência que está sendo convidada a essa semente do novo. E esse ciclo, né, está, então, pautado por esses signos, né? Então, a gente tem a lua crescente, dia 22/9 a 29 graus de Sagitário, que é um signo já é um signo de duplo crescer aqui, né? Já é a semana de crescimento e de expansão no signo de expansão, finalzinho do signo, mas ainda Sagitário. A lua cheia, como o Sol vai estar em Libra, vai estar em Áries, no dia 29 de setembro, que é uma lua onde as coisas se revelam, onde é o pico emocional do mês, num signo de ação, de impulso, no lado sombra de raiva, de ímpeto, né? Então, a gente olhar essa lua cheia e onde cai esses 6 graus de Áries para você. E a minguante, aí eu acho que é também um duplo recolhimento, né? Porque é a semana da gente se preparar para o novo ciclo, num signo do íntimo, né? Do reservado, do doméstico, da família, do emocional, das raízes, que é o signo de Câncer, certo? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada, né, na conjuntura geral desse mapa, para a gente ter uma ideia da tônica do mês, né? Falando coletivamente primeiro, né, em termos de Brasil, tirado para o Brasil esse mapa, nós temos algumas coisas para comentar, né? A área de experiência que ele cai, o signo, claro, falando dessa energia virgem, do eixo virgem peixes. Vamos comentar um pouco sobre essa ênfase de casa 4, que é a primeira vez no ano de 23 que cai aqui na quarta. Falar desse lindo grande trígono que temos aqui no elemento terra, um mapa de foco em terra, no concreto, no palpável, né? Temos uma preeminência absoluta do elemento terra. No mapa tirado para o Brasil, né, na localização do Brasil, temos aí o adicional do ascendente em touro. Então, temos aí Sol, Lua, Mercúrio, Urano, Júpiter, Plutão e ascendente em signos de terra, chamando a gente para o concreto, para o palpável, para o teste de realidade, né? Então, proeminência total. Em fogo temos a Vênus, que está em Leão ainda. Em ar temos Marte e o meio do céu que está no finalzinho de Aquário. E água, Saturno e Netuno, ambos no signo de Peixes, certo? Primeiro de tudo, então, esse eixo, né, Virgem e Peixes. Eu acho legal, eu comentei lá no vídeo do Mercúrio, a passagem do Mercúrio por Virgem, que é um outro reforço. Lembrando que o Mercúrio é o regente da lunação, é o regente de Sol e Lua, porque rege Virgem, além de Gêmeos. Virgem é esse signo da gente pensar nas atividades repetitivas que você faz na sua vida. É um ciclo muito legal para a gente começar novos hábitos. Virgem está associado a hábitos, ao que a gente repete, a bem-estar, a saúde, a discernimento, a gente separar o que serve do que não serve, fazer aquela faxina no cotidiano. Isso é interessante, né? A gente pensar nesse bem-estar em peixes antes que as coisas fiquem maiores. Desculpa, bem-estar em virgem, antes que as coisas fiquem maiores em peixes. A gente tem esse eixo evidenciado, que é o eixo do microcosmos, virgem, e do macrocosmos, peixes. É o eixo do caos, né? Esse caos, porque a gente tem uma oposição a Netuno, vou falar já já, e da ordem, do cosmos, que é virgem, que tem esse fascínio pelas coisas estarem no seu lugar, né? Onde os detalhes, as miudezas, a engrenagem por dentro das situações importam, né? Virgem tem esse olhar focado nos detalhes. Então, é interessante a gente pensar sobre a simbologia do signo, né? No seu lado luz,
análise, senso crítico, é um período de senso crítico, né? Da gente estar mais cri-cri, mais com senso crítico. A gente pode olhar pelo lado positivo ou negativo, né? Do lado luz ou do lado sombra. A gente está mais crítico no sentido de mais pé no chão, esse lado, né, de ter tudo muito bem detalhado, né, num lado harmônico, ou virar o cri-cri, né? Ou pegar os detalhes de uma maneira a criticar o outro, a ver os defeitos. Há uma inteligência em Virgem com o receio do fracasso, para fugir da imperfeição, ter esse radar para o que está crítico, para a falha, para eliminar as falhas, né? Então tem um lado de eficiência, um lado de produtividade, de utilidade no signo de Virgem, que é muito interessante. Para que servem essas engrenagens, né? A velha história de desmontar o relógio, desmontar cada pecinha, que é muito virginiano isso, para entender como essas engrenagens rodam, né? Rodam para produzir algo. A mesma coisa no nosso cotidiano. O nosso cotidiano é feito de uma porção de coisas que viram uma engrenagem da nossa vida. Então, a gente entender que o que a gente faz de pouquinho todos os dias fatalmente se somará. Depende de que soma que você quer chegar, né? Então, é um pouquinho todo dia para se tornar quem você quer se tornar, para o bem ou para o mal, né? Então, a gente olhar isso. Então, análise, senso crítico, discernimento, a separação do que serve e do que não serve, métodos de trabalho, métodos de produção, versatilidade, prestabilidade, humildade, né, que é o maior, na minha opinião, humilde opinião, é o maior atributo humano que está associado ao signo de Virgem, e cuidar, né, de não ficar nessa. A humildade é linda, mas não virar servil, né? É, pureza, limpeza, todo esse lado de deixar tudo no seu devido lugar, né? No lado sombra, a gente cuidar do perfeccionismo exagerado, autocrítica, esse método funcional e útil não virar metódico ao extremo e engessar, né, numa racionalidade muito excessiva, certo? É um signo mutável, é a Terra mutável, né? A gente tem uma energia mutável nesse mapa também, pela configuração desses signos que estão presentes, serem mutáveis, né? Então temos os três aqui, o Netuno também é mutável, o Saturno está num signo mutável que também é Peixes. Bom, vamos lá, a gente tem primeiro, vou dar uma olhada, vamos começar nos desafios aqui, que eu queria comentar com vocês para a gente prestar atenção. Nós temos, apesar dos 5 graus mais ou menos de separação aqui, nós temos atuante uma oposição entre Sol e Lua e Netuno. Essa briga entre caos e cosmos que eu estava comentando. Onde a gente tem Netuno, a gente tem um excesso de vulnerabilidade, um excesso de tem uma tônica de confusão, Netuno desmancha, né? Tem esse teor de desmanchar para chegar num outro formato, né? Então tem aquele efeito neblina. Uma ênfase da alunação para o Brasil na casa 4, que é uma casa de tradição, agronegócio, propriedades, questões agrárias, a questão de tradição, e também é uma casa que se opõe à casa do legislativo, né, do executivo, legislativo é a casa 11, executivo, né, o governo, né, quem está na situação, e aqui quem está na oposição. Então, a gente tem essa oposição forte nesse ciclo, né? Isso está evidenciado. Então, com Netuno na parada, tanto do ponto de vista nosso individual, a gente olhar o cuidado, né? Para a gente não desorientar, não desfocar, não cair em confusões ou narrativas fantasiosas, porque Netuno tem esse viés. Temos aqui também o regente da alunação, que é Mercúrio, oposto a Saturno, né? O Saturno está lá nessa casa do executivo, né? Na casa do governo, que tem esse desafio de Mercúrio, que nesse caso é o regente da área da economia, da casa 2,
e dessa própria área de tradição, propriedade, do doméstico, né? Do que é familiar. Então, tem essa oposição, também representa mídias e comunicações, Mercúrio, então a gente pode esperar algum impasse nesse sentido, e também está evidenciada a questão de mídias e comunicação, porque o regente do ascendente, que é Vênus, na casa 3, que é uma área de comunicação, de troca, de mídia, enfim, de notícias. Falando nesses temas econômicos, né, pegando esse viés econômico, então, o Mercúrio, regente da área da economia, oposto a Saturno, que vem trazer esse lado de responsabilidade, de choque de realidade, de estruturar, de validar dados, de trazer o concreto, né, para uma alunação que já tem bastante terra. Vênus, que num mapa para um país, né, pensando coletivamente, e para nós também tomarmos cuidado no individual, quadrando o Júpiter. Então, esse lado econômico de Vênus, do lado de economia, reforçado pelo ascendente para o Brasil cair em Touro, que é o signo da economia, dos recursos de dinheiro, a gente tem um viés de exagero, de excesso de gasto, de indulgência, dessa busca por prazer, dessa busca por exageros. Onde a gente tem um Júpiter em tensão, a gente tem um buraco que a gente tenta preencher, né? Então, tanto para o Brasil do ponto de vista econômico, um cuidado, e, na verdade, esse aspecto, o Brasil, para o mapa do Brasil, tem um reforço do ascendente em Touro, mas está no céu, então, para todo mundo, essa questão econômica. E no lado afetivo também a gente cuidar desses exageros, né? Da gente tem uma síndrome do muito, seja muita expectativa, seja muita. Eu acho que tem muito a ver com expectativa o Júpiter, né? Da gente esperar o muito e acabar perdendo o que não for exagerado, o que não for over, né? Então, a gente diminuir um pouco essa voz. E terminando a questão econômica, outra área econômica é a casa 8, né, que está ali em Sagitário, e o seu regente, que é Júpiter, na casa 12, que é uma casa do oculto, é uma casa do que pode estar sendo feito de bastidor, né, do que não está muito revelado. Temos depois esses aspectos muito bacanas, como saídas, né? Lembrando sempre que os aspectos mais tensos são mais evidentes, né? São mais audíveis, como eu comento, eles são perceptíveis, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito coletivo, para mapas de países. Claro que os aspectos harmônicos são muito bacanas, mas eles vêm numa hierarquia depois dos aspectos de tensão. Por isso que é importante a gente pensar em tensão como uma oportunidade de reflexão e de transformação, porque a tensão leva a gente para um limite que a gente é obrigada a repensar um tema, repensar um padrão, né? Mas eis que temos vários aspectos bem bacanas aqui nesse triângulo de terra que se formou para a gente pensar, né? Até antes da gente falar do aspecto, também temos esse Urano, que nós já estamos vindo na lunação de agosto, a lua nova de Leão, que está sendo ainda, né? Estamos nela, altamente uraniana, porque Lua e Sol em Leão, em aspecto exato tem vídeo aqui no canal, com Urano. E nessa lunação que começa, então, a de setembro, também com Urano de cara, né, cravado aqui no ascendente, trazendo esse tom de inovação, de ruptura, de alternância, de oscilação, de muita mudança, regente do meio do céu do Brasil, né, para o Brasil aqui agora. Então, traz esse tom de questões de liderança aqui sendo acionada, né? Esse ascendente também, não está mostrando aqui, mas também tem essa quadratura, né? O ascendente está 25 de touro e o meio do céu está 29. Não sei por que não está mostrando aqui, mas tem. Então, tem essa tensão no ar do novo, temas de tecnologia, temas envolvendo redes e coisas tecnológicas, inversões, enfim. Então, tem essa pegada de velocidade.
e fazendo esse ótimo aspecto, então, para a gente pensar, então, de maneiras alternativas, da gente poder fazer o lado de olhar crises e temas que estão mais densos, né, representados por Plutão, de uma maneira harmônica, de uma maneira mais fluida de lidar com o poder, com lidar com a gente ver possibilidade de regeneração, né, de transmutar. Então, dá uma olhada onde cai essas áreas para vocês, né, no seu mapa, onde cai 21 graus de Virgem, né, onde cai Touro ali, e onde cai o final de Capricórnio, que tem o Plutão ali. Então, essas áreas estão fazendo um bom aspecto. O próprio Netuno tem esse desafio com a alunação que é mais intenso, mas traz essas facilidades, né? Traz a possibilidade, aqui pegando só o Netuno por aspecto, pega só os planetas mais lentos, né? Então é mais forte a oposição, porque pega os luminares, mas também ajuda a gente a olhar também pontos de menor resistência, né? Onde a gente pode ir pelas beiradas, ou pode olhar o contexto maior, que é essa proposta do Netuno bem posicionado, a gente poder ver o contexto geral mais amplo. Deixa eu ver o que eu não falei. Também tem um bom aspecto, né, entre Júpiter e Mercúrio. Mercúrio a 8 está longe, mas está atuante, né? Tem ainda esse Mercúrio retrógrado que veio fazendo vários contatos. Inclusive, tem uma pontinha ainda dessa vibe de expansão, de pensar em possibilidades de ampliação com o Mercúrio e o Júpiter, e agora, né, nesse período, pensar de uma maneira mais concreta, pensar no que faz sentido, no que tem uma estrutura, um alicerce, uma validação de dados aqui. Né? As decisões mais pautadas na realidade, a realidade vai cobrar o que não está maduro, né? As narrativas que a gente se conta, e dá um desconto para a gente de não do excesso de pessimismo, né? A gente ir para um lado de buscar razão, buscar fatos, sem cair no pessimismo, que é um risco desse ciclo lunar. Bom, acho que eu comentei o que eu queria comentar, deixa eu dar aquela checada básica, final. Temos uma energia de signos mutáveis, né, como eu estava dizendo, então tem esse lado de adaptar. E, enfim, espero que a gente possa fazer uso desse processo de uma maneira mais fluida possível, né? Para o mapa do Brasil, no mapa do Brasil a gente tem essa alunação acionando o Mercúrio do mapa do Brasil, né? Tá aí aqui, né, entre Sol e Mercúrio, numa casa 8, que é uma casa de valores, de dinheiro, de gastos, acionando esse eixo 2,8, que é um eixo econômico, né? Então, aqui já é um próprio mapa do Brasil, que é isso que a gente recomenda para você fazer no seu, olhar sua mandala e ver a área de experiência que você pode colocar uma nova intenção, né, que você pode pensar conscientemente como que você usa o seu mapa nesse ciclo novo que traz essa energia virginiana que a gente falou. Usar, é sempre pegar emprestado naquele mês as características daquele signo que está aberto, está facilitado. A gente está ouvindo essa música mais virginiana nesse momento, né? Com a possibilidade da gente pensar nesse eixo, né? De cotidiano e de microcosmo e de macrocosmo. O que você gostaria que se somasse cotidianamente, que hábitos você gostaria de transformar, pegar a carona nessa galera toda em Virgem, incluindo Mercúrio, que até o dia 15, horas depois desse ciclo lunar, volta para o seu movimento direto, e então aproveitar esse período. Bom, queria desejar para vocês um ótimo ciclo lunar, excelente lua nova para todo mundo. Me conta aqui como que aciona para você, o que você tirou de insight. Gosto de conversar com vocês no comentário. Também vocês me passam sugestões, é legal, que eu vou colocando nos próximos vídeos. E a gente se vê por aqui muito em breve. Beijo, ótimo ciclo para todo mundo. Até a próxima.